e amigas, para mais um Consciência Espírita. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre os 3 elementos da natureza, para que a gente possa explicar detalhadamente por que Kardec escolhe como a base da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Por que ele diz isso? Porque nós estamos mergulhados num fluido chamado fluido cósmico universal. Os 3 elementos da natureza são Deus, Espírito e matéria. Tá? Não existe outra coisa na natureza. O que não é matéria é espírito, o que não é espírito nem matéria é Deus. Então, para que a gente entenda esses elementos, nós precisamos estudar a doutrina. Tá? Como toda semana eu tento jogar um pouquinho do conhecimento da doutrina para que vocês busquem, tá? Eu vou daqui a pouco ler a definição de alguma coisa, mas eu quero começar, na realidade, lendo um texto de um alemão chamado Bertold Brecht. Não é aquele da escolinha do professor Raimundo, tá? Esse cara é um alemão, ele viveu entre 1898 a 1956. E tem um textozinho dele que eu gostei muito e que se encaixa nesse momento que nós estamos vivenciando da humanidade. Momento delicado, um momento de transformação, um momento de transição, onde quem lê um pouco da doutrina sabe disso, tá? Que nós estamos no momento de transição planetária, onde o planeta tem que ser melhorado, e quem melhora o planeta são os habitantes desse planeta, tá? Não, o planeta em si é uma matéria, a matéria não tem inteligência, como eu vou falar daqui a pouco. Mas nós, seres pensantes, precisamos mudar as nossas atitudes, precisamos mudar o nosso modo de ver. Esse texto se encaixa direitinho e ele diz o seguinte: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou um miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo agora. Vocês conseguem entender o quanto isso é significativo? Esse texto é significativo? Quantas vezes nós dizemos assim: ah, não é comigo, isso não tem nada a ver comigo, e eu com isso. Eu não sei se eu contei a historinha do eu com isso, mas eu também já vou iniciar com essa historinha. Caso você já tenha ouvido, eu acho que nunca é demais ouvirmos essa história, tá? Conta-se que existia um ratinho numa cozinha de uma fazenda. E ele vivia ali durante a noite, ele saía, roía, comia, né? Um belo dia, a dona da fazenda, ela chega das compras e vai tirando os pacotes, né? E dentro de um dos pacotes tinha uma ratoeira. E o ratinho ficou apavorado de ver aquele troço, e ele escutou a mulher falando: nós vamos armar essa ratoeira e essa noite a gente vai pegar o rato. O rato saiu desesperado e o primeiro lugar que ele foi no galinheiro, pedir ajuda para a galinha. Dona Galinha, a senhora pode me ajudar? A mulher comprou uma ratoeira. Como é que eu vou viver ali naquela fazenda agora com uma ratoeira? Eu não vou poder comer. A galinha diz assim: e eu com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Chispa daqui, seu rato. Aí ele foi até o chiqueiro. Seu porco, pelo amor de Deus, me ajude, seu porco. Eu estou desesperado. A mulher comprou uma ratoeira. Como é que eu vou me alimentar agora? Quando eu sair da minha casinha, a ratoeira vai me pegar, vai me matar. O porco olhou e falou: que isso, rapaz? Sai dessa, eu nem pra lá eu vou. Sai daqui, chispa daqui, não tem nada a ver, a ratoeira não valia nada pra mim.
E ele foi até o pasto falar com a vaca e com o boi. Por favor, seu boi, faça alguma coisa. A mulher comprou uma ratoeira, eu não sei o que vai ser da minha vida, e não sei o que. O boi falou, e eu com isso? Olha o meu tamanho, você acha que uma ratoeira vai fazer mal para mim? Chispa daqui! E chutou o rato. E naquela noite, o rato não saiu de medo da ratoeira. Mas no meio da noite, a ratoeira desarmou. O rato falou assim, ué, só tem eu de rato aqui? Como é que desarmou? E saiu para observar. A dona da casa, quando escutou a ratoeira desarmar, desceu sem acender as luzes. E na realidade, a ratoeira tinha pego o rabo de uma cobra. E a mulher não viu a cobra, porque estavam as luzes apagadas, e a cobra foi e picou o pé da dona da fazenda. E aí foi aquela correria, o homem levou ela para o hospital, o marido dela. Chegando lá, fizeram o que puderam e falaram para o marido, cuide bem dela e a alimente muito bem. Nós fizemos tudo o que nós tínhamos ao nosso alcance. Agora vamos esperar para ver se esse veneno já não atingiu algum órgão essencial. E foram embora. Bom, quando alguém está doente, o que normalmente costuma se fazer? Uma bela canja de galinha. Foram até o galinheiro, mataram a galinha e fizeram a canja. Aí a mulher piorou, e como é cidade do interior, todo mundo conhece, todo mundo ficou sabendo do caso, muita gente foi visitar essa mulher. E lá no interior eles gostam muito de servir bem, né? Então o que eles fizeram? Mataram um porco para fazer um pernil, para servir as pessoas que vinham visitar essa mulher. E a mulher morreu. No interior, costuma-se velar em casa. E costuma-se servir as pessoas com jantar, um almoço. Antigamente, na minha casa, era de costume, né? Meu avô foi velado na sala e minha mãe, minha tia, ficava na cozinha fazendo sopa, porque vinham o pessoal do interior, né? Aí, quando veio todo mundo, tiveram que matar o boi. Moral da história. Cuidado quando você diz, e eu com isso? Igualzinho esse texto que eu li agora. Não se importar. E aí eu vou fazer uma pergunta, eu mesmo vou dar a resposta. Por que nós temos que nos importar? Por que nós não podemos dizer, e eu com isso? Tá? Aí eu entro nos três elementos do universo. Deus, Espírito e Matéria. Eu vou ficar com a matéria, tá? Um dia a gente vai falar sobre Deus, um dia a gente fala sobre Espírito. São assuntos diferentes e muito, muito profundos, tá? Nós vivemos a matéria, que é o criado por Deus, né? Deus cria o Espírito e cria a matéria. Aí se pergunta, quem Deus criou primeiro, né? Então é a mesma pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então nós não temos essa resposta. Porém, no momento da criação do princípio inteligente, que é o espírito, automaticamente foi acoplado ao espírito, que em muitos livros vocês vão ler, é uma centelha de luz. Hoje a gente tem que tomar cuidado com isso, porque luz é matéria, né? Espírito não é matéria. Então, mas vamos dizer, né? No momento em que o espírito é criado, essa centelha de luz, que não tem forma, nada, já é acoplado a ele uma matéria quintessenciada, uma matéria sutil, que é o corpo perispiritual, chamado também de perispírito, tá? Olha, gente, se nós formos fazer os programas e explicar, nós vamos ter que fazer um programa só sobre o perispírito. É uma explicação linda, maravilhosa, onde nós compreendemos, né, através do perispírito, as doenças congênitas, o nascimento de crianças com problemas sérios de saúde. Mas vai ser para um outro dia. Então, a matéria, vamos lá, hoje a ciência conhece a matéria, certo? Porém, não conhece todos os estados da matéria. Quando nós estudávamos, vamos lá, no nosso ginásio, a gente estudava e o que eles falavam, né? Que a matéria, o estado da matéria era o quê? Líquido, sólido e gasoso. É o que nós conhecíamos. Hoje nós já temos o plasma líquido e meu Deus, eu já lembro já, daqui a pouquinho eu falo, tá? São 5 estados da matéria que há
ciência hoje conhece, tá? Conhece perfeitamente. Já não é só os três, né, líquido, sólido e gasoso, tá? E aí, tem muitos outros estados da matéria que a ciência desconhece. E aí eu vou perguntar, a ciência tem muito ainda para conhecer daquilo que se toca, daquilo que se vê, né? Então, a ciência não está se importando muito em provar a existência do espírito, tá? A ciência fica mais nas coisas materiais que ainda tem que ser estudada, tá? Ah, desculpa, plasma é cristal líquido e plasma, tá? Então vamos lá, líquido, sólido, gasoso, cristal, líquido e plasma. São os 5 estados da matéria, tá? Que a ciência conhece. Cada vez vai descobrindo outras coisas, tá bom? Mas quando foi criada a matéria, foi criado uma parte dela que se chama fluido cósmico universal. Eu vou ler para vocês algumas definições, tá? Fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, aos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda razão, que em Deus nos movemos e existimos, tá? Nós temos isso em vários livros, tá? Eu estou, inclusive, hoje com o Espiritismo de A a Z, procurando as definições, né? Definiremos o meio sutil em que o universo se equilibra como sendo fluido cósmico ou hálito divino, a força que nós, inabordável, que sustenta a criação. Então é muito interessante, porque todos nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 27, que é Pede e Obtereis, eu acho um capítulo simplesmente científico, para a gente ler e para a gente entender, tá? Aqui eu estou na lição 9, que é a ação da prece e transmissão de pensamento. Então, vou ler um trechinho que diz: esse fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Então, eu tenho uma vontade, eu tenho um desejo, eu vou fazer uma prece. Eu vou, através da minha vontade, mergulhar nesse fluido. E vai chegar esse meu pedido a quem estiver ligado a ele. Então, qual a diferença? O porquê disso? Se eu estou ligado ao bem, ele vai chegar ao bem. Eu vou estar vibrando, tendo uma vibração boa, e vai chegar aos espíritos que estão trabalhando para o bem. Se eu estou vibrando no mal, desejando o mal, desejando a destruição, ele também vai chegar ao mal. Então, nós estamos mergulhados e uma coisa depende da outra. Nós não vivemos isoladamente. Nós não vivemos tipo assim, tá acontecendo a guerra, mas é lá na Rússia, é longe daqui. Não existe isso. Não existe longe perto. Todos precisamos nos importar. Lembra ali, né, no texto? Ele não se importou quando levaram os negros, porque ele não era negro. Ele não se importou quando levaram os miseráveis, porque ele não era miserável. Não se importou quando levou o desempregado, porque ele não era desempregado, até que o levaram. Não sei em que momento ele escreveu isso. Pode ter sido num momento de guerra, né? Onde as pessoas eram presas. Então, assim, quantas pessoas falavam assim: eu não sou judeu, não tenho que me importar, né? Tem que se importar sim, sim, porque toda injustiça nós devemos fazer o possível para que ela não exista. Porque um dia são eles, outro dia sou eu, outro dia é você. Então, não adianta eu dizer, olha, eu tenho comida na minha casa, eu não me importo que os outros não tenham comida. Se importe, meu querido. Se importe, porque um dia você pode não ter. E ninguém
se importar contigo. Então, o problema é que nós precisamos tentar harmonizar o mundo em que nós vivemos. E o fluido cosmo-universal, se nós formos estudar, né? Aqui está falando, é o hálito de Deus, é aquilo que envolve a todos nós. Então, se na Terra tiver um povo sofrendo, esse sofrimento chega até nós. Se em qualquer canto do mundo em que nós vivemos ainda houver desigualdade, fome, existir guerra, nós não podemos ser felizes. Nós podemos ter momentos felizes, alguns momentozinhos felizes, mas ao ligar uma televisão, ao ver um noticiário, o nosso coração se enche de tristeza. E aí é que vai ser a importância da nossa prece, mergulharmos no desejo do melhor, do bem, que as pessoas busquem, né, esse melhor, que essas pessoas busquem o melhor para si, sem dúvida nenhuma, mas a melhora para mim também se refere à memória do outro, à melhora do outro. O outro está bem, eu também estou bem. Qual é a pessoa que vê seu filho sofrendo indiferenças, tudo, e não faz, qual pai que não faz algo para ajudar o seu filho? Nós precisamos ajudar uns aos outros, nós precisamos nos importar, procurar eliminar a ignorância, procurar levar o conhecimento às pessoas, nos indignarmos com os erros dos governantes, né? E quem sabe, talvez nós não podemos mexer nas leis, porque não estamos ali, mas nós podemos sim mostrar a nossa cara e a nossa indignação com tudo que a gente vê ainda acontecer. Nós não podemos dizer, e eu com isso, porque tudo volta até nós. Se eu não dou nada, nada eu vou receber. Lembra, eu já fiz um programinha falando sobre a frase, né, de Jesus, que ele diz assim, quando ele multiplicou os pães e os peixes, e Pedro chega para ele e fala, o povo está faminto, e ele diz assim, o que tendes? Nossa, essa frase, ela é maravilhosa, eu já fiz um programa sobre ela. E aí eu faço uma pergunta, o que tendes? Nem Jesus consegue multiplicar 0 por 0 dá 1. Se eu não tenho nada, eu não tenho o princípio, o mínimo da matéria-prima, Jesus não pode multiplicar. Porque ele não consegue burlar as leis divinas. Para se multiplicar, você tem que ter pelo menos 1. Alguma coisa. E é quando Pedro fala, temos 1 peixe e 2 pães. Com a matéria-prima, Jesus conseguiu. Se ele fez isso ou não eu já falei, não é o questionamento, mas é o que vem do ensinamento. O que tendes? Estamos sempre precisando, estamos sempre pedindo, estamos sempre orando, porque falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Mas o que eu estou fazendo para o meu próximo? A gente fala que o governo erra, né? Que muitas vezes os governantes fazem coisas erradas. Mas o povo também faz, né? Eu conheço pessoas que recebem cesta básica da igreja, recebem outra cesta básica do centro espírita, recebem outra cesta básica da patroa e vende. Ele não pensa que ele está recebendo 3 e tem gente que não está recebendo nenhuma. Porque ele está tirando do outro. Nós não podemos mais, neste momento de transição que a Terra vem passando, nesse momento onde será feito a separação do joio e do trigo. Quem é você? É o joio ou é o trigo? Vamos procurar melhorar, fazer da vida alguma coisa que tenha sentido, um sentido maior. É muito bom quando a gente consegue estender a mão ao outro. Quando eu tenho um pouquinho de força para resgatar o próximo.
Quando eu não posso não ter muito, mas eu não tenho 1 quilo de arroz, mas eu tenho 2 xícaras de arroz para dar para aquele que tem fome. Então, enquanto a humanidade estiver dentro do seu egocentrismo, dentro do seu egoísmo absurdo, do desequilíbrio, né? Nós não vamos conseguir passar por esse momento de transição. Então, assim, eu peço na minha oração que vamos fazer agora para encerrarmos o nosso programa, pedindo a Deus, a Jesus, aos guias e mentores espirituais, que nos ajude a ajudar, que a criatura humana possa despertar para a vida, despertar para a realidade, que o ser humano possa sair da ilusão de que ele é algo melhor, da ilusão de que ele vai existir para sempre na matéria. Algumas pessoas ainda pensam assim. E nós pedimos nesse instante, Mestre, que clareie a mente da criatura humana, no coração da criatura humana. E sabemos que muitas pessoas estão sendo tocadas, estão estendendo a mão, estão trabalhando em prol do outro. Nós temos aí o IMA, lindo, Hospital da Caridade, fazendo tanto bem às criaturas, que possamos estender a mão, possamos nos juntar a criaturas assim, para que possamos juntos ter mais força contra o quê? Contra o mal que ainda habita dentro de nós. Não é só dentro do outro que o mal habita, o mal ainda habita dentro de mim. E eu luto constantemente para que um dia ele não exista mais em mim. E assim, Mestre amado, somente com a tua ajuda nós poderemos vencer. E vamos vencer. Que o teu amor, que a tua paz habite em mim e também em vocês. Que assim seja. Graças a Deus. Até a próxima semana. Muito obrigada.